Fala meus infra amigos, sejam bem-vindos de volta à comunidade infra. Estamos quase encerrando o nosso processo com o MDT. Agora a gente vai gerar a nossa imagem do MDT e vai aprender a utilizá-la. Então aconchegue sua bundinha na cadeira, prepara seu lanchinho, pega seu caderno, sua caneta e bora aprender! Agora a gente está na parte mais alegre, né? Que é a parte de colocar esse ambiente para funcionar. Então, a gente primeiro tem que agora gerar essa imagem, né? Como sempre, o primeiro passo aqui é abrir o Deployment Workbench, esperar que ele demora para abrir, né? Que é uma ferramenta um pouquinho legada, mas funciona muito bem. A gente abriu o nosso Workbench aqui e a gente tem aqui no nosso computador, dentro de Deployment, ah, que compartilha. Tá, qual que é o primeiro passo, né? Eu vim aqui na pasta onde está o deployment e o que a gente precisa fazer? A gente precisa habilitar que essa pasta esteja compartilhada. Se essa pasta não estiver compartilhada, a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir fazer o acesso durante a instalação. Como que funciona a instalação? Eu estou instalando eu tenho uma imagem que de boot, né, que ela serve só para bootar a máquina, só para iniciar a máquina, iniciar o processo de boot. O processo de boot começou lá em task, ele vai chamar essa pasta e vai pegar as informações dessa pasta. Então a imagem está aqui e daqui ela baixa e instala lá. Então a gente precisa habilitar que esse compartilhamento esteja funcionando. Então eu venho aqui, primeiro eu preciso que minha imagem busque esse endereço, tá? Aqui eu configurei errado. No Bootcamp a gente vai fazer mais certinho, mais bonitinho para você ver o passo a passo. Mas aqui como eu fiz o deployment, instalei ele de uma forma errada essa última vez, eu refiz ele durante esse processo, eu acabei esquecendo de habilitar esse endereço. Então eu venho aqui, ó, Network UNCPF, ou seja, o endereço do deployment share na rede, e eu vou colar. Recomendo, novamente, não recomendo utilizar a parte de nome, caso seja uma empresa pequena, né? Recomendo usar um IP fixo ali, que é melhor, que você vai ter menos problemas de resolução de nome, DNS, tudo mais. Então, vou colocar aqui também um IP, né? Ó, vou pegar o meu IP aqui e vou colocar aqui, ó, no lugar do nome da máquina. Perfeito. Salvar, né? Dar um OK ali. Agora a gente clica com o direito de propriedades. Vamos lá em Windows PE e a gente vem aqui, ó, 64. Lembrando, né? A gente já tinha desabilitado o x86. Então agora estamos só com o 64. Vou deixar os drivers do jeito que tá. Aqui, essa é a imagem que ele vai gerar, que é a imagem de boot. Você pode trocar o nome dela se você quiser, tá? Mas ela vem com esse nome por padrão. Lá embaixo também, ó, você pode deixar até a descrição, descrição da imagem. E aqui embaixo, ó, você tem a imagem .in. Você lembra que a gente pegou essa imagem .in e fez ela? Essa imagem .in aqui é uma imagem pequenininha que chama as coisas na rede. Essa imagem a gente usa quando a gente tem um Windows Deployment Share, WDS. Então, quando a gente for usar o WDS, a gente vai usar isso aqui. Gerar uma imagem WIN e coloca o nome nessa imagem WIN. Nesse caso que a gente vai usar só o CD mesmo, por enquanto, tá? E se você quiser aqui, ó, nesse Custom Background, você pode trocar a imagem de fundo, colocar uma logo, colocar alguma coisa da sua empresa. A recomendação é ser BPM, tá? Todas as imagens do Windows, desde o Windows XP, eles recomendam colocar o formato da imagem BPM, que é binário image, se eu não me engano, tá? Binário image format, uma coisa assim. Que é uma imagem mais quadriculada, ela tem uma resolução bem mais baixa, ela é bem mais... Não sei o porquê que eles usam isso, tá? Infelizmente é assim, clicamos em OK. No meu caso aqui, como a imagem está pequenininha, ele deu uma travadinha aqui, mas ele deu uma travadinha aqui. Pode ser que isso aconteça no seu, tá? O Deployment Share tem esse problema, ele trava bastante. Inclusive, quando ele estiver na rede, você vai ver que ele trava bastante. Mas é uma ferramenta que funciona perfeitamente.
Dentro de uma corporação muito grande, ela é maravilhosa. A parte de processo lá dela, de fazer a instalação, ela funciona perfeita. Ela trava só aqui no Workbench. O Workbench trava bastante, mas funciona bem. Então vamos de novo aqui fazer o processo, né? Lembrando que estamos com o x86 desabilitado. Nossas regras já tá pronta aqui, tá? Mais para frente a gente pode trocar essas regras. Aqui é o Event Service, eu vou trocar para ele funcionar via IP. Lembrando que o Event Service é a parte de evento lá, né? Que ele manda os logs. A gente vai fazer isso no Bitcamp mais a fundo, que aí eu faço o passo a passo de tudo, configurando tudo que você pode colocar na sua empresa, ou tudo que eu recomendaria você colocar na sua empresa. Voltando aqui, tá? Perdão, acabei fazendo e não falando. Eu cliquei com o direito ali e gerar a imagem, né? A primeira imagem que você for fazer, é recomendado que você use aqui, ó, Complete Generate Debut Image, ou seja, ele vai pegar todas as informações que ele precisa e criar a imagem. A primeira vez eu recomendo fazer isso, ou quando você está resolvendo um problema de bug, alguma coisa assim. Então manda gerar tudo do zero. Nos próximos passos, quando já estiver funcionando, o que você faz? Opa, fiz uma atualização, coloquei um programinha a mais. Opa, fiz uma atualização, troquei só a imagem. Não precisa criar ela do zero. Você pode clicar no de cima ali, ó, Optimize Boot, Optimize Debut Update Process. E aí ele vai só atualizar essa imagem e você usa ela. Então, vou mandar gerar do zero, porque é a primeira instalação que a gente vai fazer. Ele vai levar um tempão ali, que ele está zerando, fazendo uma imagem do zero, né? Ele está gerando uma imagem do zero. Esse processo aqui deu uma acelerada aqui, mas ele leva bastante tempo. Ele pode levar ali, depende da sua imagem, né? Lembrando, né? Depende muito da sua imagem, da sua máquina, do servidor onde estão os arquivos. Então, a imagem está gerada. Perfeito. Essa imagem, após ela ter sido feita, né? Ela vai parar lá na pastinha dela para a gente pegar. Onde é essa pastinha? Dentro do Deployment Share. Então, vamos aqui, ó. No meu caso, é esse o endereço, né? C2 pontos. Lembrando, se você estiver usando um servidor na rede, um servidor de compartilhamento, ele vai estar lá no servidor de compartilhamento, na pasta que você está compartilhando. É a pasta do Deployment Share. Então, eu acessei a pasta do Deployment Share. Venho aqui em Operational Systems, se não me engano. Não, perdão, Boot. Dentro de Boot, eu tenho aqui a imagem, ó. Ele acabou gerando essa .in, tá? Ele vai sempre gerar, tá? De fato, ele vai gerar isso, porque ele usa essa imagem para gerar o disco. Você me pergunta, como que ele faz isso? Lembra que a gente fez na mão, usando o SCMD Image, né? O SCD Image. Ele executa aquele processo por baixo. Então ele precisa da imagem .in, ele precisa do arquivo de boot, por isso que ele tem aquele x64, x86. Dentro do x64 está as informações para um boot x64, dentro do x86 está informações para um boot x86. E ele faz aquele processo por debaixo dos panos e gera essa imagem, né? Basicamente todo o MDT ele é feito através de scripts, tá? Então ele funciona através de scripts VBS, scripts PowerShell. Inclusive todo esse processo que a gente fez, a gente poderia ter feito via PowerShell. Em alguns casos ele te diz ali o comando que você pode usar. Eu não recomendo, eu recomendo usar a imagem gráfica mesmo. Mas eu queria só que você tivesse essa noção. E aí, agora que a gente gerou essa imagem, eu vou pegar essa imagem daqui e vou levar para um computador, para um pendrive, para um CD, para executar no computador. E a gente, ou você estiver fazendo o seu laboratório para aprender, pegar essa imagem e colocar num VirtualBox, num VMware, que esteja na mesma rede. Lembrando, né? Nesse caso aqui, a máquina tem que ter acesso ao Deployment Share. Ou seja, tem que estar na mesma rede, ou tem que estar numa rede que alcance o servidor de arquivos, que nesse caso é a minha própria máquina. Então eu vou levar esse CD para no meu caso, para uma VirtualBox por enquanto, e ver ele acontecer, e ver como que isso funciona, né? O próximo passo. Esse processo de geração da nossa imagem é o primeiro processo da instalação. No próximo vídeo, a gente vai aprender como fazer esse processo. A gente vai ver ele acontecendo. Então, te espero no próximo vídeo.